pessoas voando. Olha ele chegando aí. Que maravilha. Por que você não põe uma foto? Colocou apenas as baterias ali. As baterias ali. Tem uns garantia. Não, deixa o acelerador. Baterias criadas. Sem ela, seu carro não vai pegar. Agora, vendência a pneus. Padre Júnior, Santa Rita. Nós estamos aqui falando com o deputado Valdez e nós vamos fazer uma entrevista. O assunto é a fome. Deputado, o que você tem a falar sobre a fome no estado do Amapá? A Sila e os telespectadores, né, as pessoas que nos ouvem nesse momento, nós consideramos esse um dos pontos bastante crítico, bastante sério no estado. E isso diz respeito ao Brasil, ao mundo também, pode-se colocar assim. E certamente isso é muito em função da deficiência que cada vez o Estado brasileiro e os estados de um modo geral, enquanto políticas públicas, têm tido. Porque está relacionado com a questão da falta de produção e por isso a deficiência de alimento, de abastecimento é sempre menor, né? Está relacionada com a falta de emprego, né? Hoje a dificuldade das pessoas terem acesso ao emprego é muito grande, seja os trabalhadores de um modo geral, sejam as pessoas que terminam um curso técnico numa escola de segundo grau ou que têm a oportunidade também de fazer uma escola superior. Então, é uma relação que diz respeito a uma série de medidas que o poder público, de um modo geral, não tem respondido a ela na velocidade que os problemas vão acontecendo. E no estado do Amapá não seria diferente, quer dizer, nós temos muitos casos já no estado do Amapá que se aponta claramente, né, problemas de famílias que por não ter de onde tirar a sua sobrevivência, seja por falta de emprego, seja por falta de alimentação de modo geral, seja pelo custo de vida hoje colocado, seja pelo número de pessoas na família, acabam realmente não tendo as condições mínimas de alimentação exigida, né, e que é eu não digo nem um direito, mas uma necessidade básica de todo cidadão. Todos nós sabemos que a fome é um fenômeno mundial. Então eu queria saber se você tem alguma assim, uma solução, não para acabar com a fome, mas sim para diminuir os casos de fome no estado do Amapá. Não diria solução, como você muito bem coloca, mas tem que ser uma preocupação de toda a sociedade, dos governantes, da população de modo geral. Cada um de nós tem que fazer alguma coisa em nome da busca da diminuição da fome. Como vem acontecendo, quantas campanhas não acontecem no Brasil por instituições não governamentais, por pessoas isoladamente que têm a coragem de puxar determinadas campanhas, né, de poder levar a uma família ou a famílias que passam necessidade um pouco de alimento. Acho que tudo é válido nesse processo. Agora, enquanto poder público, eu acredito que nós temos que trabalhar muito na perspectiva de algumas propostas. Nós defendemos, por exemplo, para a discussão, a questão de programa de renda mínima às famílias carentes. Nós discutimos investir nas atividades de ofício para garantir a renda também, né, pelo menos das famílias que têm atividades de ofício, que são as atividades normais de trabalho. Nós trabalhamos com a perspectiva de você abrir frentes de trabalho, gerar emprego, quer dizer, isso são alternativas que o poder público, de um modo geral, tem que trabalhar, né? E em nenhum momento deixando de acontecer essa mobilização da própria sociedade, onde a sociedade, através das pessoas, tem dado o exemplo, inclusive, ao poder público em todo o Brasil, né, quando se mobiliza e quando busca resolver concretamente, às vezes, determinadas situações localizadas em comunidades com relação ao abastecimento de alimentos. Eu fui num certo lugar, aí uma moça e duas moças e um rapaz falaram assim, que a solução certa seria os deputados não só dar alimentos antes e depois da campanha, mas se ajudar todo o tempo, porque tem muitos que só dão na campanha para ganhar votos. Isso que ela me falou, né? Então ela falou que a solução seria eles antes e depois darem alimentos que assim seriam básicos para uma família, né, para viver. Não assim o tempo todo, mas sim uma parte do tempo. O que você acha assim dessa opinião dela?
que você acha? Acho que toda pessoa que puder dar alguma coisa para alguém, ajudar, fazer uma ação humana, uma ação humanitária, é válido. Agora eu discordo, por exemplo, realmente dessas posturas de tentar, por exemplo, pegar o cidadão pela barriga ou pela necessidade de uma casa para morar, quando vai distribuir um terreno só na época da eleição, ou quando vai distribuir alimentos só na época da eleição, da cesta básica só na época da eleição. Enfim, essas atitudes realmente têm que ser condenadas de um modo geral. Nós temos que pensar em coisas mais a longo prazo, certo? Em ações, em políticas públicas e não políticas eleitorais. Então, parabéns para você e parabéns para essas pessoas que fizeram essa observação. O homem público tem que pensar em políticas públicas, e políticas públicas se faz desde o primeiro dia que se assume um mandato, se assume um governo, se faz com ações de projetos que possam ter uma duridade, uma vida eterna. E aí, quando eu digo discutir um programa de renda mínima às pessoas carentes, isto é política pública, não é discutir a doação de uma cesta básica só na época da eleição. Então, condeno também esse tipo de atitude, né, de só doar terreno, só doar casa, só doar cesta de alimento em época de eleição, que isto é política eleitoreira e que a gente possa desenvolver políticas públicas que devem fazer parte de todos os meses, todos os anos e todos os dias de um governo ou de uma atividade parlamentar. Tá, obrigada. Nós falamos aqui com o deputado Valdez, direto da Assembleia Legislativa. Saiu. Estamos aqui com o senador Milton. Deputado Milton. Senador no Senado. Vai lá. Estamos aqui com o deputado Milton, no Senado. Não, corta. Deputado Milton Rigo, na Assembleia Legislativa. Se você manda por cima da cadeira dela aí, Depois está limpo. Estamos aqui